Halle Berry estreia na direção e ainda tira um tempinho para protagonizar magistralmente bem o filme Ferida, um original Netflix que conta a história de uma lutadora que precisa retomar o seu posto ali no octógono de MMA. Apesar de intenso e de realmente escancarar diversos machucados através de um empilhamento quase sem fim de conflitos, temos um roteiro levemente formulaico que vai bastante no melodrama e que às vezes aposta no simples, aposta demais no fácil, o que me gera quase uma chateação, porque Ferida se apresenta inicialmente, né, um filme que se apresenta tão bem em construir esses conflitos que eu falei agora, que o mínimo que se espera do meio pro final é que ele consiga fechar isso, talvez ali com uma grande solução e todos de uma vez só. Porém, não faz isso, aposta em várias soluções já prontas e muitas destas já vistas em filmes como Rock, Warrior, mais precisamente aí o Rock do que o Warrior, mas que tem a questão do MMA, então coloco o Warrior nessa situação também. Ainda assim, o filme se destaca bastante, mesmo trazendo fórmulas do herói, no caso da heroína, né? A heroína que ganha pela jornada e não pela decisão final, porque aqui a gente tem a visão de uma mulher nesse engodo que é viver ou sobreviver e lutar ao mesmo tempo. O filme traça diversos paralelos com a vida dentro do ringue e traz isso para a vida real, mas adiciona tons que antes nunca foram vistos em filmes desse gênero. Temos a mãe que precisa subir no ringue, bater e apanhar, quer que seja, mas que também precisa manter a cabeça sã para cuidar do filho. Não só cuidar do filho, mas se conectar de fato com o filho, né? Temos a mulher que precisa se desvencilhar das amarras de um companheiro perigoso, tanto para ela quanto para sua cria, né, para o seu menino. E ao mesmo tempo temos a filha que não é tão querida e também é uma ex-estrela do MMA que um dia foi popular e fez algo bizarro no octógono, fazendo com que a sua carreira e vida mudassem completamente, né? Se pararmos de olhar para todo esse lance da luta, do vencer ou perder e dessas soluções que eu falei e focarmos só na Jack, né, na Jack, melhor dizendo, conseguimos achar todo o verdadeiro potencial do filme. Apesar do melodrama, apesar dos clichês, apesar do óbvio, né? Às vezes, talvez até esse óbvio, sei lá, para talvez chegar em mais gente, chegar facilmente em mais pessoas, talvez eles precisem existir, então fica até um pouquinho fácil aceitá-los aí. Halle Berry constrói uma mulher desgastada, desesperançosa, e eu acho que mais do que isso, muito envergonhada. Diferente de Rock Balboa, que tinha toda a pose do campeão, do garanhão italiano, né? Um cara que parece que consegue resolver as coisas. Temos aqui a Jack, que encontra vários subterfúgios, desde a mãe, que não consegue se comunicar com o filho, passando pelo álcool, culminando com o fato de não conseguir ou não querer performar bem nos seus treinamentos para voltar aos rings. Os gatilhos surgem e aos poucos esses conflitos vão sendo retirados, até que um plano entrega ela leve, né? Tem um planinho muito bonitinho lá no hotel que entrega ela leve, olhando a situação de cima para baixo e pronta para reescrever a sua própria história. E é aí que acho que o filme atinge o ápice, sabe? E também daí que nasce a lindeza dessa trama aqui, tirando todos esses clichês que eu havia reclamado. Mas mesmo assim, eu acho que não dá pra aceitar que Ferida é o filme definitivo desse assunto, né? Algumas viradas são rápidas demais, acho que mereciam ser mais bem pensadas, mais bem trabalhadas, principalmente a relação dela com a mãe. Acho que faltou alguma coisa, faltou uma ceninha a mais de transição, faltou uma virada de história da mãe. Alguns personagens saem de cena e não deixam o real peso que poderiam deixar ali no filme, e em dados momentos parece que ele fica menor do que estava sendo preparado para ser, sabe? Manter um texto voando abaixo do radar, quando ele deveria realmente aparecer com mais força, mais volúpio, né? Principalmente nos diálogos e em algumas escolhazinhas da narrativa. E aí, infelizmente, a sugestão de ponto baixo fica pela direção da Halle Berry, né? Se ela tem um elogio da atuação, isso é inegável. A da direção, acho que nem tanto. Trata-se ainda só da sua estreia, isso é bem aceitável, mas também não dá pra passar batido não. Quem sabe focar em menos coisas poderia garantir mais organização dentro da própria proposta, né? O filme ele parece não saber muitas vezes concluir alguns assuntos que trouxe ali pra frente. Ferida é um filme que ele vai agradar facilmente por estar em um contexto de rápida conexão, como eu falei, mas também eu acho que vai desagradar quem tá esperando algo mais reflexivo, como por exemplo O Lutador, do Darren Aronofsky, né? Ainda assim é daqueles filmes que aparecerão em listas quando precisar falar sobre mulheres lutadoras, né? Sobre a luta em si, sobre MMA, sobre negritude também.
Acho que não tá acima do Menina de Ouro, nem é uma boa comparação, porque Menina de Ouro soube subverter todos os conflitos para um lado só, e aí trouxe uma outra conclusão, trouxe um outro rolê, digamos assim. Mas eu diria que eles andam lado a lado, de mãos dadas, e que, de certa forma, se complementam, se colocados em uma curadoria bem específica, sabe? Ferida é um bom filme, não mais do que isso, é um bom filme com momentos muito interessantes mesmo.